Tenta compartilhar o desktop para ver se não é o problema. Tá? Tá. Eu acabei de começar a gravação agora, tá? Ok. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um MVP IT Showcast. Nesse webcast, vamos falar a respeito da alta disponibilidade com o Windows Server 2012, o Hyper-V, ok? Basicamente, esta apresentação, eu e o Leandro vamos estar direcionando essa apresentação. Eu sou especialista em infraestrutura, com foco aí em gerenciamento e gestão de identidade, ok? Segue aqui os meus contatos, meu Twitter, meu blog. Oi, pessoal, bom dia aí. Meu nome é Leandro Carvalho, eu sou MVP de virtualização. Eu trabalho com virtualização desde 2004. Venho fazendo alguns projetos com Hyper-V, System Center, Exchange, SharePoint. E é isso aí. Se vocês quiserem manter contato com a gente durante e após a apresentação, podem ficar à vontade para entrar em contato pelo Twitter ou através do nosso blog também. Toda a agenda do nosso webcast aqui, da nossa sessão, a gente tem lá no nosso site, mvpitshowcast.wordpress.com, e a gente vai estar colocando mais detalhes lá também mais para frente, vídeos, PowerPoints para download. Então, continuem aí acompanhando a série, que vocês vão ver muito mais coisa interessante aí. Vai lá, Vidal. Ok, Leandro, obrigado. Pessoal, segue aqui a nossa agenda. Praticamente dentro desta 1 hora, vamos demonstrar algumas novidades do Windows Server 2012, no que tange aí a alta disponibilidade, planejamento de cluster, seja cluster de host ou cluster das máquinas virtuais, o que é o Hyper-V Réplica e como ele funciona, ok? Alguns requisitos, a melhoria que teve com relação à escalabilidade do produto e algumas novas formas de realização de Live Migration, ok? Basicamente, pessoal, quando você fala em cluster, você quer configurar uma alta disponibilidade no Windows Server 2012, trabalhando com Hyper-V, você tem aqui duas formas de você trabalhar com uma alta disponibilidade, né? Ou você cria um cluster do host, ou seja, ele vai gerenciar e ele vai permitir uma alta disponibilidade das máquinas virtuais, ou seja, qualquer problema que eu tenha no host físico, as máquinas virtuais elas são automaticamente, elas são provisionadas, elas são movidas, né? No caso, para o outro nó do cluster. Isso falando de host clustering. E eu tenho um outro tipo de alta disponibilidade, que daí seria o cluster da máquina virtual, né? Ou seja, o cluster do serviço que se encontra dentro da máquina virtual. Aqui o exemplo, no caso, é o SQL, né? Quando se trata aí de guest clustering, por exemplo, né? Ou seja, eu tenho o cluster a nível de máquinas virtuais que estão hospedadas no host. Vocês podem observar que eu tenho 3 formas de poder realizar um cluster de máquinas virtuais, né? Eu tenho aí o iSCSI, eu tenho também a possibilidade agora que o 2012 permite Fabric Channel, né? O FC e também SMB, né? No passado, caso existia a necessidade de criar um cluster de máquinas virtuais, era somente via iSCSI. Hoje, já com 2012, já tenho outras possibilidades, ok? E uma novidade presente no Windows Server 2012, que já é um serviço para atender um cenário de disaster recovery, é o Hyper-V Réplica. Ou seja, por exemplo, no cenário onde eu tenha um cluster de host, um cluster de máquinas virtuais, por exemplo, qualquer indisponibilidade que eu tenha nesse data center, não importa, né? Todo o cluster ficará indisponível. Não adianta eu ter a contingência numa outra máquina, sendo que todo o data center teve um desastre no data center, ou seja, a solução de cluster ela atende, porém, num cenário de desastre, ela não atende. Para isso, existe a solução Hyper-V Réplica, na qual é possível você estabelecer uma contingência no que? Para um outro data center, você tem eventualmente a máquina,
no data center de São Paulo, por exemplo, e é possível você configurar o Hyper-V Réplica que ele fica criando pontos de recuperação no outro data center. Qualquer eventual desastre que você tenha no data center de São Paulo, é possível você startar e ter todas as máquinas trabalhando normalmente, funcionando no seu data center de contingência, digamos assim, ok? Então essa seria uma solução de de disaster recovery, para atender exatamente, para suportar, para ser um recurso adicional para o universo de alta disponibilidade, ok? Legal. Oi. Posso só adicionar aqui, cara, que o pessoal às vezes eles confundem o cluster com Hyper-V Replica. Eles acham que você tendo dois servers Hyper-V na empresa com réplica configurado, ele não precisa de cluster. Tem que deixar bem claro que o cluster ele é para alta disponibilidade. Serviço cair, as máquinas vão estar disponíveis no outro host. Isso é uma solução que geralmente a gente usa local. E o Hyper-V Replica é para disaster recovery. Não são o mesmo serviço, eles não vão oferecer as mesmas soluções. Então, o Hyper-V Replica ele vai ser usado quando o seu site estiver fora do ar, por exemplo, ou quando a sua solução de cluster estiver totalmente fora do ar. Então, tem que ficar bem, como você falou mesmo, um é alta disponibilidade e o outro é disaster recovery. Fantástico. E para que o pessoal possa entender melhor, nada como uma demonstração. Então, ao longo da demonstração do recurso de Hyper-V Réplica, o Leandro vai já mostrar a console e como se dá exatamente essa funcionalidade, ok? O Leandro já está compartilhando a tela dele aí. Vamos aos feedbacks aqui, vamos ver se o pessoal está conseguindo visualizar a tela para que eles possam entender e visualizar o Hyper-V Réplica e como que ocorre essa réplica. Lembrando que essa réplica ela se dá, pessoal, com somente um meio físico, né? Ou seja, do outro lado eu não preciso ter um storage compartilhado, do outro lado eu não preciso ter toda uma estrutura. Não. Basta eu ter uma conexão de rede com um outro data center, ou seja, basta eu ter um cabo de rede conectado que eu consigo fazer esse move, trabalhar com réplica, ok? Bom, o pessoal consegue ver minha tela aí, galera? Eu tô com o Hyper-V Settings aberto aqui. Para o pessoal que entrou um pouquinho depois, aí a gente começou um pouquinho atrasado, tivemos alguns problemas com o compartilhamento da tela. Então, se vocês puderem compartilhar aí o feedback, se vocês conseguem ver. No momento agora eu estou com o Hyper-V Settings aberto. Leandro, essa tela dá para ver, tá legal. Só tá tendo, para mim, um delayzinho para carregar, mas eu estou vendo que você está no Settings e tal, ok? Legal. Beleza, então olha só, para a gente conseguir configurar o Hyper-V Replica, o que a gente basicamente precisa é somente dois servidores. No caso, Leandro, você só tem que fazer bem devagar aí a tela, para poder atualizar aqui, entendeu? Legal, beleza. Só isso. Então, o que a gente basicamente precisa é somente dois servidores com uma conexão de rede. Se a gente tiver uma estrutura local, onde tenha uma segurança de rede um pouco mais avançada, como IPsec ou qualquer outra solução de segurança, a gente pode utilizar HTTP, que é uma solução out of the box, funciona, só habilitar e já está funcionando. Só precisa de uma porta liberada no firewall. A configuração de firewall ela tem que ser feita manual também. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. E basicamente a gente vai usar do outro lado é o servidor com Hyper-V, servidor no mesmo domínio, e o HTTP lá habilitado. Se a gente for utilizar uma solução com o HTTPS, a gente vai precisar de um certificado, então a gente vai precisar de um certificado de uma CA ou de uma estrutura externa, de uma CA externa, e aí a gente vai conseguir especificar aqui qual que é a porta que a gente vai utilizar, 80 HTTP ou 443 para HTTPS. Ambas elas suportam replicação entre soluções diferentes, então se você tiver HTTPS, você pode replicar do seu data center para um data center de terceiros, por exemplo. Aqui embaixo a gente vai falar qual servidor que a gente vai liberar a replicação. No meu caso, qualquer servidor autenticado, eu vou estar liberando a replicação para esse caminho aqui. Se a gente quiser, a gente pode especificar quais servidores, criar um tipo de uma write list aqui, servidores e qual localidade que cada servidor terão no meu servidor aqui. Então, como vocês estão vendo aqui, o Hyper-V Replica ele não é habilitado por padrão. Só o checkbox
habilitado, beleza, já vai estar funcionando aqui. Então, na minha máquina, meu Hyper-V Host 2 aqui, eu vou pegar uma máquina virtual qualquer, botão direito em cima dela, eu vou clicar em Enable Replication. Estou indo bem lento aqui, viu, Vidal? Aí, se o pessoal conseguir, vendo que eu estiver seguindo aí o que eu estiver falando, se tiver algum delay aí, eu posso explicar novamente qualquer coisa, tá? Estou passando aqui pela tela de Wizard para mostrar como é que cria uma réplica. O que eu vou falar aqui agora é qual servidor que eu vou replicar essa máquina virtual. Então, eu estou no Hyper-V Host 2, cliquei no botão direito em cima da minha máquina e vou clicar aqui vou especificar qual servidor que eu vou replicar essa máquina. Hyper-V Host 1. Aqui é a porta que eu vou replicar, como vocês viram na configuração anterior, eu não tenho a porta HTTPS, eu posso ter as duas se eu quiser, e aí na hora, por máquina virtual, eu posso especificar qual opção eu vou utilizar. Aqui embaixo tem uma checkbox já específica para redes lentas, então se você tiver uma conexão de rede lenta para um outro data center, o Hyper-V Replica vai funcionar sem problema nenhum, ele já foi criado, a estrutura e a arquitetura dele é para suportar essas conexões lentas. Então nesse exemplo, se a gente tiver uma conexão local, eu aconselharia você desmarcar aquela opção, porque isso vai ter um uso um pouquinho a mais do seu processador local, do host. Então, caso você tenha uma conexão de rede bacana lá, você pode deixar essa opção desmarcada. Vou clicar em Next. Aqui a gente pode escolher qual o HD que eu vou querer replicar. Então aqui eu posso especificar, não todos os meus HDs, mas só HDs de dados, sistema operacional. Aqui é uma boa prática a gente colocar o HD como de arquivos de paginação, que é o que mais replica, o que mais cria dados para replicação. A gente exclui ele aqui dessa lista. O pessoal está conseguindo acompanhar aí? Tá vendo a tela certinha aí, ô Vidal? Eu estou tentando explicar também a tela que eu estou passando para ficar mais claro também, tá? Qualquer problema vocês me falam aí. A tela que eu estou aqui é para selecionar o VHD. Agora que entrou na tela do Recover Point. Show de bola. Então tá dando para acompanhar, porque eu acabei de entrar nessa tela agora há pouco. Então essa de Recovery Point, Recovery History, eu vou poder especificar aqui qual que é o número de snapshots que eu vou querer recuperar dessa máquina caso o meu host principal seja fora do ar. Então vamos supor que o meu host principal caiu agora, e lá na minha réplica eu vou ter 4 snapshots para escolher para eu voltar essa máquina. Isso é interessante caso você tenha, por exemplo, vamos supor que você tenha um problema de um vírus que corrompeu o seu banco de dados. Esse vírus pode ser replicado para esse outro host. Então a gente consegue especificar aqui quais são os recovery points, que são basicamente snapshots, e qual o tempo de replicação que você quer que crie ele. Então aqui, ó, a cada 4 horas, eu quero que você crie um snapshot, e você tem um limite aí de 4 snapshots. Então aqui, caso você tenha algum problema, você vai ter uma janela de 16 horas, podendo restaurar o seu servidor em 4 diferentes janelas. Aqui eu vou desmarcar essa opção, clicar em avançar. E na próxima tela, já vou explicando, vocês não devem estar vendo agora, mas a próxima tela é especial para aquelas redes de baixa latência ou redes de baixa performance mesmo, onde a gente precisa copiar as informações de forma offline. Então, se você já tem um ambiente com Hyper-V, vamos supor que você migrou do 2008 para o 2012, você pode habilitar a réplica, e aí essa replicação inicial você pode copiar de forma offline, através de HD externo, fita de backup, e aí no outro servidor você pode especificar a cópia existente dessa máquina. Vou clicar em Next aqui, e em Finish. A replicação vai iniciar aqui, eu vou conseguir já ter a máquina sendo replicada. Aqui em status foi bem rápido, mas vocês podem ver aqui uma coluna chamada Replication Health. Aqui é onde eu consigo visualizar que a replicação realmente está acontecendo ou não. Então, por exemplo, eu tenho 2 máquinas que a replicação está normal. E se você clicar na máquina virtual e lá embaixo clicar na aba Replication, a gente consegue ter alguns detalhes também sobre a replicação. Por exemplo, agora eu estou mostrando aqui que o meu servidor, essa máquina virtual, esse servidor host, o Hyper-V Host 02, ele está sendo meu servidor réplica primária. E o meu outro servidor está sendo um servidor réplica.
Eu consigo ver a última vez que ela foi replicada. Essa replicação, ela, com base no VHD, é criado um log de 5 em 5 minutos, esse log é replicado para o outro servidor. Então, a cada 5 minutos os dados vão ser replicados e não importa o que você tenha nessa máquina virtual. Tudo que está lá vai ser replicado. Antes de passar para o Vidal, só passar um problema que o pessoal está tendo com Hyper-V réplica. Enquanto eu vou explicando aqui, eu vou abrindo o firewall do Windows. O pessoal está tendo um problema com réplica em relação ao Windows Firewall. Se você desabilita o firewall, ele funciona. Mas se você simplesmente habilitar a exceção no firewall, você não vai precisar desabilitar o seu firewall só para fazer com que isso funcione. Então, se você for lá em Firewall Advanced Settings, você vai conseguir ver lá o Hyper-V e Hyper-V Replica Listener. Então vocês conseguem ver aqui que eu tenho o HTTP e o HTTPS. Eu tenho o in e o out. Então nessa tela que eu estou mostrando agora é Inbound Rules, Hyper-V Replica HTTP Listener, e aqui você só precisa clicar com o botão direito e habilitar a regra. Dá para fazer via PowerShell também, eu só estou mostrando a interface gráfica. Habilitando isso no firewall, a replicação acontece na mesma hora. Caso você não tenha isso habilitado, você vai ver um erro assim que você habilitar a replicação. A gente consegue, caso o servidor, só para vocês entenderem como é que funciona, caso o servidor esteja fora do ar, o que vai acontecer aqui é que você vai ter que subir essas máquinas manualmente no outro servidor réplica. Então vocês vão ver todas as máquinas na réplica, como eu estou mostrando aqui agora, o Hyper-V Host 1, as máquinas estão desligadas, mas todas elas estão prontas para serem iniciadas. Então, caso o servidor cair, é uma configuração manual, por isso que é uma solução de disaster recovery, não de alta disponibilidade. Okay? Então aqui você vai ter uns 20 minutos para pegar suas máquinas, startar elas e trazer o ambiente de volta de novo. A gente também tem como fazer um Planet Failover. Então eu consigo clicar com o botão direito em cima da minha máquina e eu consigo fazer esse Planet Failover aqui. Eu consigo saber se está tudo funcionando e se caso meu host principal estiver fora do ar, eu consigo ter certeza que essa máquina vai estar disponível lá no outro servidor. Isso vai ajudar também para saber se está tudo funcionando. Eu vou passar aqui para o PowerPoint. E é interessante que tem várias outras opções de você monitorar para saber se está tudo funcionando, se a sua réplica está funcionando. A gente consegue criar alertas via Event Viewer, dá para mandar e-mail, dá para fazer muita coisa aqui para saber se está realmente tudo funcionando como a gente precisa. E se a gente for comparar com as soluções antigas, com as soluções que a gente tem hoje, uma solução de disaster recovery, ela é muito cara. Geralmente a gente usa uma solução de replicação de banco de dados, de storage. Eu não sei se você já viu isso, Vidal, mas é muito caro, cara. Se você for comprar uma solução de storage para replicar para um outro data center, a estrutura de rede e toda a replicação consome muita rede e é muito caro também. É uma maravilha, se tiver dinheiro, ótimo. Mas aí a intenção é de, com 2 servidores e uma placa de rede, você ter uma estrutura praticamente total de disaster recovery. Só acrescentando ainda, dentro dos detalhes do Hyper-V, réplica, quando você realiza a réplica, é possível o Leandro demonstrou, mas é possível também você testar esse failover. Ou seja, na hora que você clica em teste, para você fazer o teste, para ver se a réplica está íntegra, o Hyper-V, ele provisiona toda a máquina virtual, ele sobe essa máquina virtual, você consegue fazer testes nessa máquina como se fosse uma máquina em produção. Qual é a diferença? O Hyper-V ele consegue virtualizar e ele consegue emular uma rede virtual separada, isolada somente para esse teste pontual da réplica. Ok? Isso é um outro ponto que também é importante que você saiba. Você fez a movimentação para o outro data center. Chegou no outro data center, você quer realizar o teste? Ok, você pode fazer esse teste. Porém, por que eu estou falando isso? Concorda que o IP da máquina virtual num data center e no outro será o mesmo? Então ia dar um conflito de IP. Desta forma, não ocorre um conflito de IP, porque ele virtualiza e ele segmenta toda a estrutura de teste da estrutura de produção. .
Ok, demonstração Hyper-V réplica. Pessoal, caso você tenha a necessidade de ter um ambiente com maior flexibilidade, melhorar ainda a proteção e a disponibilidade do seu ambiente, é possível você ter o cluster sobre cluster. Ou seja, eu tenho um cluster das máquinas físicas e aí, ou seja, o cluster das máquinas dos hosts permite que eu tenha uma alta disponibilidade na máquina virtual. Porém, e o serviço que encontra-se dentro da máquina virtual? Aí é um cluster da máquina virtual. Por isso se dá o nome de cluster sobre cluster, na qual eu tenho um cluster de host e em cima do host eu tenho as máquinas virtuais e eu vou ter o cluster entre as máquinas virtuais. Ok? Aumentando drasticamente aí a complexidade para você estruturar esse ambiente. Então, requer um desenho detalhado da arquitetura para poder suportar este ambiente de cluster sobre cluster. Desta forma, você tem uma grande alta disponibilidade, você tem uma melhora aí na mobilidade das máquinas virtuais entre os nós, a alta disponibilidade do serviço. Basicamente, aqui você tem alta disponibilidade da VM e alta disponibilidade do serviço. Ok? Você tem duas altas disponibilidades em uma única arquitetura, numa única estrutura. Aí você pode me perguntar, pô, ok, eu quero instalar tudo isso daí, o que se faz necessário? Quais são os requisitos? Os requisitos são o Windows Server 2012 com Hyper-V instalado e habilitado, a Feature Failover Cluster também instalada, uma infraestrutura de rede para você conectar os nós. Agora, essa infraestrutura de rede é bem importante. Por exemplo, você pode ter um servidor com 1, 2, 3, 4 placas de rede. O Windows Server 2012 permite que você realize o NIC Team, ou seja, a agregação de placas de redes para que você tenha aí um balanceamento de carga entre o tráfego de rede. Ok? Além disso, é necessário você ter um storage para permitir a conexão com os servidores do cluster. E além disso, outro requisito é como que você vai conectar esse storage, né? Ou seja, é a SCSI, é Fabric Channel, Fabric Channel over Ethernet, o que é? Como que você vai conectar esse SCSI? Basicamente, você precisa das controladoras. Então, você pode me perguntar, ok, são somente esses 4 componentes? Sim. Você tendo essa infraestrutura, você já consegue criar o seu cluster, ok? Porém, quantos nós eu tenho no cluster hoje com o Windows Server 2012? Pouco, pessoal. Basicamente, 64 nós. Para quem sabe, o Windows Server 2008 R2, eu tinha a possibilidade de criar 16 nós no cluster. Porém, o Windows Server 2012, eu tenho aí a possibilidade de criar 64 nós no cluster, e num cluster eu consigo chegar até 8.000 máquinas virtuais por nó do cluster. Ok? Então, basicamente, é um número bastante agressivo, né? Se vamos visualizando essa tabela da melhora na escalabilidade do produto, temos aí a possibilidade de 320 processadores lógicos, possibilidade de você ter memória física e até 4 TB, correto? Processadores virtuais 2048, 64 processadores virtuais por máquina virtual, ok? Máquina virtual agora no Windows Server 2012, a VM, ela suporta até 1 TB de memória RAM, ok? Suporte a NUMA, 1024 VMs por host ativa, ou seja, o número está muito agressivo no que tange aí a performance e escalabilidade. Ainda detalhando esse gerenciamento, é possível agora, dentro da ferramenta do Server Manager, você ter uma administração mais, digamos, centralizada do seu ambiente. Por quê? Através do Server Manager é possível você gerenciar todos os seus servidores. O que vem a ser isso? Dentro do Server Manager você consegue chamar grupos de servidores e você consegue gerenciar esses servidores remotamente. Instalação de roles, instalação de features, restartar o servidor, entrar no Computer Management, ok? Além disso, com apenas um clique é possível você adicionar um servidor da lista que você esteja gerenciando remoto a um cluster.
Através de um clique também é possível você chamar a ferramenta de Failover Clustering através da console do Server Manager. Basicamente, o Server Manager no Windows Server 2012 recebeu inúmeras melhorias para facilitar ainda mais a administração, não só do ambiente de cluster, mas sim no contexto geral também, ok? Uma outra novidade presente no Windows Server 2012, que aí facilita bastante, é a migração da sua máquina virtual do Windows Server 2008 R2. Então, se você tem uma estrutura no 2008 R2, você tem um cluster no Windows Server 2008 R2, você quer trazer isso para o 2012, pô, e agora? Como que eu faço? Tranquilo, existe um assistente de migração de cluster. Permite você importar e exportar as máquinas virtuais, permite você migrar os discos CSV, realizar o mapeamento de rede, realizar o mapeamento da rede virtual, ok? Então, existe esse assistente, tal como ele está mostrando aqui. Existe um webcast que eu e o Leandro vamos estar realizando, que nós vamos detalhar exatamente isso. O nome do webcast se chama Migrando Máquinas Virtuais 2008 R2 para o Windows Server 2012. Então, não deixe de apreciar este webcast também. Um outro recurso muito fantástico presente no Windows Server 2012, no que tange a cluster, são as melhorias com relação à validação. Pois, agora, durante a criação do cluster, você vai estar criando o cluster, para quem já realizou e para quem não realizou, o Leandro vai estar demonstrando, se faz necessário, primeiramente, realizar a validação, ou seja, quantos nós vão fazer parte do cluster? 2, 3? Existe todo um checklist que a própria ferramenta já estabelece para a validação do cluster. Se esse checklist estiver ok, next. Todo o serviço de alta disponibilidade ele é configurado e é provisionado. Quais são as novidades? As novidades é que no Windows Server 2012 já existem novos testes para Hyper-V, específicos para Hyper-V, conforme está demonstrando nesta imagem, que são testes referentes aos componentes de integração, compatibilidade de memória, switch virtual, se o Hyper-V está habilitado ou não, se as configurações de redes estão ok, sim ou não, se a configuração do storage está ok, sim ou não, ok? Então, vale lembrar que o Windows Server 2012, no que tange a validação do cluster, ele já vem nativo testes de verificação para o Hyper-V, ok? Além disso, existem algumas melhorias para a alocação de recursos. Após que você tem um cluster configurado, existe um recurso chamado Virtual Machine Priority. Ou seja, é possível você estabelecer uma prioridade para cada máquina virtual. Numa eventual necessidade de você fazer a movimentação desta máquina virtual, o Hyper-V entende a prioridade da máquina e ele vai colocar em ordem, dentro de serviços críticos, qual que é o servidor que vai ser iniciado primeiro ou não. Ele vai estabelecer preferências, por exemplo, para shutdown. Ele vai estabelecer uma prioridade para um shutdown que a carga de trabalho, que a máquina tem baixa prioridade, por exemplo. Ok? E, além disso, a alocação aprimorada, né? A partir do momento que você realiza toda essa movimentação, o Hyper-V ele consegue identificar qual é o recurso, qual é o host que possui recursos livres, e ele faz essa movimentação, facilitando ainda mais a performance do ambiente. Também, o Windows Server 2012, ele dá suporte ao NUMA, ok? Ou seja, na hora que ele vai realizar a movimentação das máquinas virtuais, ele entende e ele dá suporte ao NUMA para permitir que ele tenha uma maior performance na alocação da máquina virtual, levando em consideração NUMA, por exemplo. Outro ponto, um outro recurso é o quê? Monitoramento da máquina virtual. Você pode estar se perguntando, ok, eu tenho a máquina virtual hospedada no host, ok. Porém, e a aplicação que está dentro desta máquina virtual? O SQL. Caso ocorra algum problema, como se dá esse processo?
O próprio hypervisor, o próprio Windows Server 2012, ele realiza um processo de monitoração do serviço que está dentro dessa máquina virtual também. Através do serviço Service Control Manager, e também da geração de ID, de eventos específicos, é possível monitorar falhas de serviços dentro da máquina virtual. Qual é o nível dessa monitoração? São 3 níveis. É o nível de recuperação da aplicação, ou seja, através do Service Control Manager e dos alertas. Então, o host ele consegue monitorar o que está dentro da máquina virtual. Caso tenha algum problema também com essa aplicação, é possível ele reiniciar a máquina virtual, ele dá um restart na VM, né? Ou seja, que é no nível de recuperação da alta disponibilidade da máquina virtual. E caso tenha alguma falha com essa VM, é possível também, no nível de recuperação de host, ele fazer uma movimentação dessa máquina virtual para o outro nó. Então é importante que você saiba que existem exatamente esses recursos que dão suporte à monitoração dentro da aplicação, ok? Além disso, uma outra melhoria também referente ao Live Migration, né? Então eu tenho aqui uma estrutura na qual agora me permite um Live Migration de múltiplas VMs, ou seja, eu consigo fazer Live Migration simultâneos. Eu tenho também um aprimoramento na mobilidade do tradicional cluster das máquinas virtuais. O que vem a ser isso? Numa eventual necessidade de eu pegar um nó de um cluster e colocar ele no modo de manutenção, o próprio hypervisor ele entende e ele movimenta as máquinas virtuais para outros nós, levando em consideração a prioridade e levando em consideração recursos livres neste outro nó. Ok? Essas são as melhorias com relação à Live Migration. Porém, quais são as novidades? Existe agora no Windows Server 2012 3 formas novas aqui de estar realizando o Live Migration. Existe o Storage Live Migration, o Network Live Migration e o Share Nothing Live Migration. O que seria o Storage Live Migration? É a movimentação do VHD da máquina virtual, ou seja, é a movimentação do VHD. E o que seria o Network Live Migration? É a movimentação da máquina virtual entre os recursos. E o que seria o Share Nothing Live Migration? Aí sim, é a movimentação do VHD, a movimentação da VM entre os nós. Ok? E agora, com relação a Hyper-V Replica, já falamos, que aí no caso é a criação de um ponto de replicação, um ponto de restauração num outro data center, numa outra estrutura. Ok? Lembrando, pessoal, quando você tem essa estrutura de, por exemplo, de Share Nothing Live Migration, também com apenas uma infraestrutura simples, com um único cabo de rede, você consegue fazer a movimentação tanto da máquina virtual quanto do VHD dessa máquina virtual para uma outra estrutura. Que é exatamente essas demonstrações que o Leandro vai apresentar para a gente agora. Share Nothing Migration e Network Live Migration, por exemplo. Ok? Eu acho que uma demo sobre o cluster também, mas a gente pulou ou eu estou ficando meio louco aqui? Sobre o cluster? A demo de cluster mesmo, de como criar um cluster do Hyper-V. Deixa eu ver. Bom, Não, pulou. Pode voltar lá, que é a demo da validação do cluster, toda aquela estrutura. Tranquilo, é aquilo mesmo. Pode então, ir. pessoal, como está bem simples e a gente está tendo um tempo legal aqui, eu vou conseguir mostrar aqui para vocês o cluster do zero mesmo, como fazer o cluster funcionar aqui desde das configurações iniciais. Ô Vidal, você lembra da época do 2003, 2000, antigão NT, cara, que a gente tinha aquela romaria para fazer um cluster? Sim. Pô, tinha toda todos os astros e galáxias tinha que estar tudo alinhado, né, meu? Tinha que ser a mesma placa, a mesma placa-mãe, mesma cor de mouse para funcionar, né, meu? É verdade. Então, olha só, aqui o que eu tenho é uma storage sendo simulada com iSCSI Target.
Essa era uma solução que a gente fazia download antigamente fora do Windows, agora está disponível no 2012. O que eu criei aqui foi simplesmente 3 VHDs, eles estão sendo usados aqui como o iSCSI Target. Então, nos meus 2 hosts, o Hyper-V Host 1 e 2, eu simplesmente inicializei o iSCSI Initiator e especifiquei aqui o nome do meu servidor, o Dalion. Olha o nome do servidor, hein, Vidal? Faltou ser famoso. Pois é, então o que eu coloquei aqui foi simplesmente a simulação dessa storage. Em alguns ambientes a gente até pode utilizar aqui em ambiente de produção, para ambientes que a gente não tenha muita necessidade de I/O. Mas isso já é outra história. Então o que eu vou ter aqui são 2 servidores hosts. Esse terceiro servidor está sendo o meu servidor como storage. E só para ficar claro, pessoal, não está lento, tá? O que tem aqui é o delay. Eu que estou fazendo uma demonstração lenta mesmo, então eu vou fazer um pouco mais normal agora, mas vocês vão perceber o delay. Agora eu estou com o Failover Cluster Manager, eu vou especificando o que eu estou passando aqui, e com o delay vocês vão acompanhando aí depois o que está acontecendo, beleza? Então eu vou criar um novo cluster, vocês vão perceber aqui que a nova tela ela tem muito menos opções, bem mais simples. Quais servidores você vai adicionar no cluster? Eu já instalei o Failover Cluster Feature, os 2 servidores, para ganhar um pouco de tempo aqui. HV Host 01 e o HV Host 02. Vou adicionando esses 2 servidores aqui no meu cluster. Nada foi configurado em disco, eu simplesmente conectei os discos, tem 3 discos em cada servidor, não tem aquela frescura de, deixa um online, desliga o outro servidor, não, os 2 servidores podem estar ligados, os discos podem estar independentes, o cluster vai conseguir especificar qual vai estar online e qual vai estar offline. Vou clicar em Next aqui, Cluster Name, HV Cluster 01, o IP aqui que eu vou colocar 40, 55. Legal. Só vou usar uma rede aqui só. Aqui agora ele verifica se o nome está disponível na rede, se o IP está disponível também. Legal, então vou passando aqui a confirmação em Next. Next and Finish. Eu já tinha feito aqui, enquanto eu estou criando o cluster, eu já tinha feito a validação do cluster. Para ganhar um pouco de tempo aqui, ele geralmente dura 5 minutos. Se você não fazer essa validação, seu cluster não terá suporte da Microsoft. Então é muito importante que o cluster que vocês estejam criando, eles tenham essa validação. E ela vai ajudar também, de certa forma, a identificar caso você tenha algum problema de compatibilidade. Esse relatório que eu gerei agora há pouco, que eu estou tentando abrir aqui agora. Ops. Já tem viewer. Tá tranquilo, tá no delay e tal, mas tá dando para observar normal. Não, legal. A minha conexão remota que caiu agora. Só um minutinho, deixa eu ver se ele volta aqui, o garoto. Liga para ele. Aí parece que voltou. Legal. Então, estou abrindo aqui o meu relatório que eu criei. Esse relatório agora, a novidade dele é que a gente consegue rodar somente uma validação. Vamos supor que você tem que validar, geralmente o relatório ele valida tudo, storage, driver, sistema operacional, quase tudo que você tem lá na sua rede. E esse relatório que eu criei, eu tive alguns problemas e depois eu executei ele novamente para saber se estava tudo ok. E eu percebi que eu tinha 2 problemas com a rede virtual e também com os drivers de placa de rede. Não consegui abrir, eu vou só rodar aqui em um dos servidores, só para vocês verem como é que faz as opções novas. Então aqui, ó, eu tenho a opção de rodar todos os testes, ou rodar somente o teste que eu quiser. Vamos supor que eu estou rodando pela segunda vez, já resolvi o problema, eu não preciso rodar tudo de novo. Então eu posso verificar, ó, eu tive um problema com a validação do Hyper-V. Então eu quero só saber se o Hyper-V realmente vai funcionar ou não. E do Hyper-V eu só quero monitorar, eu só quero validar o cluster.
verificar. Vou escolher só os dois aqui. Qual que é os discos de cluster, quais são os storage. E aqui ele agora está rodando um teste. Então, daqui a pouco vocês vão ver aí com delay o teste sendo executado. Ele vai mostrar toda a minha configuração só do que eu escolhi. Então é interessante tanto para resolver problemas quanto para a questão de suporte mesmo. Bom, vocês viram que praticamente eu criei meu cluster aqui com 6 cliques. Comparado com as versões anteriores, é uma evolução bem interessante. Toda essa validação do cluster ajuda muito também a perceber que você às vezes tem uma configuração que não é compatível com os dois servidores. Eu vou deixar rodando o teste aqui. Não, ele não deixa eu cancelar, eu voltar na tela se o teste estiver rodando. Bom, só para ganhar um tempo, basicamente o que a gente vai ver aqui é o resultado do teste em verde. Se passou e se tiver algum warning ou algum erro, ele vai mostrar também. Eu vou cancelar só para ganhar um tempo aqui na demonstração. A gente vai pular aqui para o cluster. Legal. Terminamos mais para cancelar do que para terminar o teste. Normal. Vamos lá, meu filho. Cara. Vou matar o garoto aqui, porque Corinthians, né, cara? Corinthians total isso aqui, ó. Matar tudo. Pronto. Beleza. Vou abrir de novo aqui o cluster. Beleza, pessoal. Estou com o meu Hyper-V Cluster 01 aberto aqui. Vocês conseguem visualizar os meus hosts em nodes. Aqui eu tenho 2 hosts, as storage deles. E só para mostrar para vocês, para a gente ter os benefícios de ter uma storage compartilhada entre os clusters, de ter mais de uma máquina virtual rodando o mesmo disco e outros benefícios também, a gente consegue habilitar o famoso CSV. E o CSV ele é um pouco mais complicado para habilitar agora. Clicando em discos, a gente clica com o botão direito no disco, a gente quer habilitar o CSV e Add CSV. Pronto. Então, o meu disco aqui já está em CSV. E agora eu vou criar uma máquina virtual aqui para mostrar as duas funcionalidades que o Vidal comentou. Então, eu vou criar uma nova máquina virtual no host 1. Então aqui eu posso usar tanto o host 1 quanto o host 2, posso colocar máquinas virtuais nos dois, trabalhando em conjunto. E aqui no Wizard vou criar uma máquina chamada Sydney File Server 1. Caminho, vou especificar a minha storage, meu CSV. Então aqui em C2 pontos, Cluster Storage, volume 1, legal. Vou colocar 1 GB de memória, Dynamic Memory, Next, placa de rede, Virtual Switch. Vou criar um novo disco aqui virtual, em branco mesmo. Legal, e Finish. Opa, tive a sorte de criar uma bendita com PHD com o nome que já existe. Vamos ver se vai agora. Legal. Então essa máquina virtual já está em alta disponibilidade. Vocês percebam aqui que agora, assim que eu crio a máquina virtual, ele já cria um outro relatório para mim, falando, ó, deu pau aqui,
alguma coisa não vai funcionar direito. Se você tentar o Live Migration, a rede lá do outro lado não tem o mesmo nome, não vai funcionar. Então esses relatórios são bem interessantes, a gente consegue visualizar todos eles depois. Eu criar só mais uma máquina aqui rapidinho, só para mostrar as opções que o Vidal tinha comentado. Então, eu vou colocar aqui Sidney Server 2, mudar o caminho aqui, o meu CSV de novo. Legal. Show de bola. Então vamos supor que a gente tem aqui 10 máquinas virtuais e a gente precisa fazer o Live Migration em todas essas máquinas. O que a gente pode fazer agora é selecionar todas essas máquinas. Deixa eu ligar as duas aqui. Antes do Live Migration, a gente pode clicar com o botão direito e a gente clica aqui em Change Startup Priority. Se a gente fizer essa alteração aqui, a gente consegue fazer o seguinte, ó, se eu precisar fazer um Live Migration, ou se esse node estiver fora do ar, eu quero que você suba as máquinas ou migre as máquinas com base nessa prioridade aqui. Então essa máquina aqui eu quero ter uma High Priority e a outra eu quero ter uma prioridade um pouco menor, Low Priority. Legal. Então se eu precisar fazer um Live Migration agora, Move Live Migration, eu tenho a opção de Best Possible Node. Essa é uma opção que a gente tinha no System Center Virtual Machine Manager, a gente ainda tem, mas a gente agora tem essa opção aqui. É interessante, caso o node esteja fora do ar, o sistema automaticamente reconhece qual que é o melhor host para receber essa máquina. Então eu vou colocar, como eu só tenho 2, não vai fazer diferença mesmo, vou mandar para o Hyper-V Host 2. Então aqui, ele vai migrar de acordo com a prioridade. Como vocês estão vendo aqui, a minha máquina primeiro está sendo migrada, a primeira máquina da lista está sendo migrada por causa da prioridade. E ele está migrando as duas em conjunto. Então, o limite aqui de migração simultâneas é o seu hardware. O que o hardware aguentar, ele consegue fazer a migração. Tá legal? Uma outra coisa que vale importante lembrar aqui é que quando você tem um cluster, você também pode utilizar o réplica nele, mas você tem que instalar uma funcionalidade que é o Hyper-V Replica Broker. Que imagine que você tem um cluster com 2 nós e você tem um outro lado lá replicando. Quando um nó estiver fora do ar, o outro servidor não vai saber automaticamente que você tem que replicar do segundo nó. Então ele cria como se fosse um cluster do Hyper-V Replica, e aí você consegue replicar de um servidor para o outro, e esse um servidor seria o cluster, o nome virtual do cluster. Então aqui em Roles, a gente tem a opção de criar o Hyper-V Replica Broker. Então se você quiser utilizar 2 clusters e ainda o Replica como uma opção de Disaster Recovery, você pode replicar do seu cluster para um outro lugar, mas você vai precisar configurar o Hyper-V Replica. Bem simples, você só precisa colocar um nome virtual, um IP virtual para ele, e no servidor de Hyper-V Replica, é esse nome virtual que a gente vai estar utilizando para replicar as máquinas. Então, ó, já migrou uma máquina, a outra está migrando ainda, e basicamente é isso. Qual que é a próxima demonstração, Vidal? Do Live Share Nothing. Live Migration, né? Então, ó, antes da gente demonstrar rapidinho aqui também, a gente precisa habilitar essa funcionalidade em Hyper-V Settings. A gente tem aqui o Live Migrations. E eu tenho a opção de habilitar o Live Migration por padrões habilitado e qual protocolo de autenticação que a gente vai utilizar. Se a gente utilizar esse aqui, que é o padrão, a replicação deve ser iniciada do servidor de origem. Então eu tenho que ir lá no servidor de origem e iniciar a replicação de lá. Se eu quiser utilizar o Kerberos, eu posso migrar de qualquer outro servidor remotamente, como eu estou fazendo aqui agora. Então, do meu servidor principal, eu estou utilizando o Hyper-V Manager para replicar para outro servidor. Porém, esse Kerberos ele precisa de uma configuração chamada Constrained Delegation. Isso é feito pelo Active Directory. Então, a gente tem que abrir o AD, abrir a conta de computador e adicionar lá em Delegation esse Constrained Delegation para habilitar essa máquina e migrar para outras máquinas. Então, para não ter complicação, você pode utilizar essa daqui mesmo e simplesmente especificar lá, está logado no seu servidor para fazer a migração. E qual que é a migrações simultâneas que você vai habilitar, isso é de acordo com o seu hardware também.
e qual a rede que você vai habilitar para a migração de máquinas virtuais. A gente consegue especificar uma rede aqui única ou qualquer rede disponível. Legal, está habilitado já. Não preciso ter nada praticamente, simplesmente seleciona a máquina aqui. Host e destino tem que estar na mesma rede, não na mesma rede, mas no mesmo domínio ou no domínio com relação de confiança. E uma conexão de rede também. Botão direito no servidor que eu quero replicar. Vou pegar um servidor que está rodando aqui. Replicar não, desculpa. Mover, move. Então eu já vou aproveitar aqui, Vidal, já vou fazer as duas demonstrações em uma só, que seria o Storage Migration e o Share Nothing Live Migration. Então, dois servidores. Se eu quiser mover essa máquina de um disco para o outro, ou de uma storage para outra, de uma partição para outra que seja, a gente consegue escolher aqui Storage Migration. Como vocês podem ver, é um único wizard para fazer os dois. Storage Migration, ele não move a máquina virtual para um outro host. Ele simplesmente move o storage para uma outra localidade. E aqui a gente pode mover local, e a gente também pode mover para uma pasta de rede compartilhada na rede, no servidor de arquivos, utilizando o SMB 3.0. Aqui eu vou utilizar o Move the Virtual Machine, para mover a storage e a máquina virtual. A máquina está no ar. Vou fazer aqui a migração sem nenhum downtime. E o que o time de virtualização teve aqui de princípios quando criou essa funcionalidade, de que você conseguiria mover sua máquina de qualquer lugar para qualquer lugar. Tendo o Windows Server 2012, a migração ela vai acontecer você tendo uma estrutura totalmente específica e personalizada para isso, ou você tendo uma rede Corinthians total, com 2 servidores e uma placa de rede cheia de cupim, e eu não vou mais dar detalhes que eu não quero me comprometer. Mas aqui você vai simplesmente mover de qualquer lugar para qualquer lugar, e você também tem as seguranças. Caso alguma coisa aconteça, a rede estiver fora do ar quando estiver migrando, a solução vai voltar aqui, ele vai mostrar, ó, não deu para migrar, sua rede estava fora do ar, né, sua máquina virtual ainda está disponível aqui. Ela está sendo executada. Então vamos mover toda a máquina virtual para uma única localidade. Vou escolher aqui Hyper-V. Legal, Next e Finish. Então ele começa agora. 50% desse wizard que vocês viram aqui é a migração de storage da máquina. Ele começa a copiar, não é uma movimentação, é uma cópia. Então ele copia a máquina, ele copia o HD virtual dessa máquina aqui para o outro servidor de destino, faz toda a cópia. A partir do momento da... Estou movendo do 2 para o 1. É um erro ali de nome do servidor de destino. Não estava compatível. Vamos ver de novo aqui. Servidor host 1. Legal. Hyper-V. Escolhi outra pasta aqui, só para ter certeza. Eu já criei tanta máquina virtual aqui que eu não sei se já existe, se não existe. Mas só para explicar aqui, 50% desse wizard ele vai fazer a movimentação da storage. Então é um storage migration. E aí ele vai fazer a movimentação até um certo ponto, ele está copiando. E a partir do 70%, 90% dessa cópia, ele começa a sincronizar e gravar os dados nos 2 discos, origem e destino. Deu problema de autenticação em relação à máquina virtual. Eu acho que eu tirei as configurações do AD, eu teria que ter usado essa opção aqui mesmo. Então ele vai fazer a migração do storage e depois ele finaliza com a migração de memória da máquina virtual. Aí esse último step ele é praticamente igual a um Live Migration Plus. Ele copia a memória e a partir do momento que ele tem o mínimo de memória lá para copiar, ele faz o Live Migration. Eu vou voltar aqui ao PowerPoint, Vidal. Aqui. Mas basicamente o que a gente vai conseguir fazer é mover uma máquina de um lugar para o outro, você tendo uma estrutura ou não,
E com segurança, né? A gente não vai ter nenhum problema caso a movimentação tenha algum problema, dê algum erro, o sistema ainda vai continuar executando a máquina. Ele só vai mover a máquina quando ele tiver certeza que o outro host de destino vai conseguir rodar essa máquina. Ok. Pessoal, um outro grande recurso presente aí, que já já o Leandro volta e mostra, que é a opção de drying, né? Na qual, ou seja, em colocar o servidor no modo de manutenção. A partir do momento que você tem 1, 2, 3 nodes, e ele hospede e ele virtualiza algumas máquinas virtuais, caso exista a necessidade de você colocar esse servidor em modo de manutenção, por exemplo, por conta de alguma manutenção que eventualmente você tem que fazer, o próprio hypervisor ele movimenta essas máquinas virtuais, ou ele faz um quick migration, ou ele faz um live migration. Vai dependendo do poder da carga de trabalho dentro da máquina. Se ele achar mais rápido realizar um quick migration, ele vai realizar um quick. Caso ele ache melhor fazer um live migration, ele vai fazer um live migration. Sempre levando em consideração a prioridade, que é o que o Leandro acabou de mostrar. Então, essa é uma funcionalidade bastante rica dentro do hypervisor, que permite que você tenha uma segurança maior durante o processo de manutenção do nó. Você vai ter certeza que nenhuma máquina vai ser movida ou vai ser provisionada neste nó durante esta manutenção, ok? Um outro recurso muito fantástico é o ClusterWare Update, ou seja, a atualização automática de cluster. Opa, como assim atualização automática? É isso mesmo. Quantos nós tem no seu cluster, por exemplo? Tem 3 nós. Qual é a sua obrigação? Pegar o patch, instalar o patch nos 3 servidores. Ok, muito bem. Ainda fácil, né? Oi? Fácil de fazer isso, né, cara? Sempre não, e ainda em produção, né, cara? Ou seja, com emoção ou sem emoção, né? Com o ClusterWare Updating, é possível você estabelecer um procedimento na qual ele inicia automaticamente o processo de instalação do patch em um servidor. Você pode vincular este agente com o WSUS ou com o Windows Update. Uma vez que ele foi lá e instalou o patch naquele host, naquele nó do cluster, o que ele faz? Ele realiza testes de verificação. Veja como se dá o processo. Aqui, ó. Como que funciona? Primeiro ele escaneia o nó. Tem atualização pendente? Sim, tem. Ele identifica o nó com menor carga de trabalho, coloca o nó em estado de manutenção, ou seja, todas as máquinas virtuais elas são movimentadas para os outros nó, e aí o agente entra e instala aquele patch. Depois que instalou, o item 5 é o quê? Verificar o sucesso da instalação. Se aquele patch foi instalado com sucesso, ok, muito bem. A ferramenta já sabe que ela já pode tirar o servidor do estado de manutenção. As máquinas virtuais automaticamente elas voltam para este servidor que elas já estavam antes da manutenção. E o sistema de ClusterWare Update inicia o próximo nó. Ele pega o próximo nó e assim ele repete isso até finalizar em todos os nós. Ok. Qual que é o grande segredo aqui? O segredo é, caso na primeira instalação no patch tenha ocorrido alguma falha, digamos que você instalou um patch e acabou com a máquina. Você instalou o patch e travou. A máquina não voltou. Fica tranquilo. O sistema ele não vai reinstalar esses patches em todos os nós, porque ele já identificou uma falha. Ele já identificou um possível problema. Até a hora que ele não recebeu o sucesso, ele não vai instalar esse patch. Então é possível você, no caso aí, trabalhar, entender o porquê que esse patch, o que esse patch ocasionou no seu ambiente, para que você não tenha problemas em todos os nós. Então esta funcionalidade é uma funcionalidade presente no Windows Server 2012 e assim, que é uma das grandes melhorias dentro do que se tange a alta disponibilidade do Windows Server 2012. Ok? Basicamente, pessoal, tudo isso que foi falado dá suporte para que você possa construir a sua nuvem privada, né? Ou seja, a infraestrutura do Failover Cluster permite uma plataforma
quer dizer, a infraestrutura do Failover Cluster, ela permite que você tenha essa alta disponibilidade, associada ao quê? À plataforma Hypervisor e ao gerenciamento utilizando o System Center 2012. Então, basicamente, esse slide, todo esse webcast, ele dá suporte para que você tenha a bagagem para a construção da sua nuvem privada. Sexta-feira, na semana passada, eu falei a respeito dos explorando benefícios da nuvem privada. Em algumas próximos webcasts, nós vamos detalhar como se dá o passo a passo de criação da nuvem privada. Basicamente, este webcast é o primeiro passo para a construção da sua nuvem privada, ok? Pessoal, basicamente era essa a mensagem que eu e o Leandro gostaria de passar para vocês. Gostaria somente que o Leandro voltasse lá e mostrasse para o pessoal aquela opção de colocar o servidor no modo de manutenção, mas basicamente era essa a mensagem que a gente gostaria de passar para vocês. Legal? Oi, tô aqui. Deu uma cortada no som. Legal, eu tô com uma tela aqui do Failover Cluster aberto, cara. E aquela opção que você falou aqui, ó, botão direito no servidor, eu tenho a opção. Eu acho que por eu ter somente 2 servidores, cara, ele não vai. Ah, sim, aqui. Em pause ele tem o Drain Roles. Então, se a gente for precisar fazer uma manutenção desse servidor físico, vamos supor que você tem aqui 4 hosts, quando você clica em Drain Roles, ele simplesmente começa a migrar as máquinas virtuais para os outros servidores. E ele vai escolher qual é o servidor que é o melhor para receber aquelas máquinas. E a migração vai acontecer também de acordo com aquela prioridade que a gente configurou agora há pouco. Outra coisa bem legal, deixa eu só tirar aqui desse pause aqui. Então, vou escolher aqui para ele simplesmente voltar ao servidor, mas não voltar aos roles. Legal. Eu posso fazer aquela opção que o Vidal comentou sobre monitorando a máquina virtual. Vamos supor que você não tem o Virtual Machine Manager e o Operation Manager para saber o que realmente está acontecendo lá no seu servidor. Aqui a gente tem a opção de saber algumas informações dessa máquina virtual e clicando com o botão direito em More Actions, a gente tem a opção de Configure Monitoring. Essa opção ela vai listar ali os serviços que estão presentes na máquina virtual. Eu não consigo ver aqui porque não tem nada instalado nessa máquina. Mas eu consigo falar, ó, se você tiver aquele serviço ali, eu quero que você simplesmente me mostre aqui no status da máquina virtual quando o serviço estiver fora do ar. Isso dá para fazer também com o Event Viewer. Se você tiver o evento 666, Corinthians, não sei o que, eu quero que você mostre lá para mim o status dessa máquina virtual diferente. Caso isso aconteça, você clicando aqui em Resources, botão direito em cima da máquina virtual em Propriedades, a gente consegue colocar o que vai acontecer caso essa máquina estiver realmente fora do ar. Então aqui em Policies eu falo, ó, se você perceber que essa máquina falhou, eu quero que você tente restartar ele no servidor inicial, no servidor que a máquina está, em 15 minutos. Caso dê pau na reinicialização da máquina, eu quero que você faça um failover dessa máquina no outro servidor. Daí você pode especificar aqui o que acontece caso o problema existir lá na máquina. Você pode simplesmente mostrar um erro ali. Legal que quando você abrir o Server Manager, pelo host você vai saber que a máquina tem um problema, que a máquina tem um Event Viewer ou um serviço está fora do ar. E a gente consegue criar tarefas para que o host mesmo consiga ativar esse serviço. Bom, mais alguma coisa? Teve uma coisa que você comentou, Vidal, que eu acabei não demonstrando porque eu não teve tempo, mas como a gente está tendo um tempinho a mais aqui, quando a gente tem um réplica, a gente pode especificar qual que é a rede que ele vai fazer o failover. Então vamos supor, eu estou aqui numa rede em São Paulo e o meu servidor de réplica é lá em Curitiba. Então, caso o servidor de São Paulo estiver fora do ar, quando ele subir lá em Curitiba, a gente pode especificar aqui qual que é a rede que essa máquina vai subir lá em Curitiba.
A gente teve até um comentário do Newton que falou que a única coisa que não é interessante do failover cluster aqui do Hyper-V Replica é justamente o failover manual. Mas isso foi feito de propósito mesmo, justamente para saber que o seu servidor está fora do ar. Falar, ó, seu data center está fora do ar e você vai precisar subir no outro servidor. Mas nada que crie pânico, você simplesmente vai selecionar as máquinas, botão direito e Start. Aqui nesse caso, a gente ainda vai ter alguns problemas quando a rede estiver fora, quando a máquina estiver em rede diferente. Você vai ter que atualizar DNS, por exemplo. Em alguns casos, o cache DNS pode demorar 1 hora. Então é uma interessante opção aqui você diminuir o cache DNS para essas máquinas que tiverem failover numa outra rede. Mas isso é de propósito, isso é um disaster recovery, não é autodisponibilidade. A gente não vai ter aqui um failover automático. O failover tem que ser manual por uma solução de disaster recovery. Eu acho que é isso, Vidal. Em relação à demonstração, acho que ficou só isso mesmo. Vamos ver se a galera tem alguma pergunta e, de acordo com a pergunta, a gente possa até demonstrar alguma coisa aqui também, cara. Mas, basicamente, o que a gente tinha para mostrar era isso. Vou voltar aqui para o PowerPoint. A gente tem um webcast, se não me engano, semana que vem, não é, Vidal? Falando sobre a Hyper-V PowerShell, né? Mais sobre a parte de administração do Hyper-V, certo? Certo. Vamos ver aqui. Então, vai ter um webcast bem interessante sobre a migração do Hyper-V. Se você tiver 2008, Deixa eu... esse webcast falando sobre a administração do servidor de Hyper-V usando o PowerShell. Então, para a galera que está querendo se especializar não só em Hyper-V, mas em soluções Windows Microsoft em geral, o PowerShell é uma solução que você realmente tem que ter como skill. Você realmente tem que aprender, porque hoje tudo tem PowerShell. E como Exchange, algumas soluções hoje dependem somente do PowerShell. Então tem muita coisa lá que o PowerShell a gente só vai conseguir fazer realmente pela interface de linha de comando. Esse PowerPoint que o Vidal está mostrando é interessante, que às vezes o pessoal fala, né, pô, qual que eu vou usar? Live Migration, Storage Migration, Clustering, e basicamente você pode utilizar tudo que você quiser de acordo com as soluções que você precisa. A gente tem alguns casos que o cliente usa praticamente todos. E eu acho que quem fez esse PowerPoint, o Vidal, foi o Ben Armstrong. Ele é o Virtual PC Guy. Ele que é o nosso chefe, o cara que gerencia os MVPs de Hyper-V. E ele foi o cara que criou o Virtual PC quando era ainda do ConnectX, que a Microsoft comprou. Então, ele é praticamente o cara, né? Ele teve muitas dessas perguntas, ele falou, ó, deixa eu criar esse PowerPoint para mostrar realmente qual que é a diferença que você consegue de um para o outro. Não, fantástico. Esse é o slide. Eu até coloquei ele porque eu esqueci de colocar na nossa apresentação e dar uma visão clara para o pessoal. Pô, eu preciso de alta disponibilidade, é falha no hardware, é falha aqui. Então você pode entender, e aí aqui você tem a visão clara de onde se encaixa cada um dos componentes, né? É isso aí. Só para ficar bem clara, a carinha amarela ali que fica no meio termo, ela tem vamos supor, contratempos. Vamos falar aqui do exemplo do clustering. Ele está falando que tem zero downtime. Em termos, né, a gente tem, por exemplo, se você perder a sua estrutura de rede, você pode ter um downtime lá, mas essa é a ideia de cluster, você ter lá uma alta disponibilidade. Então, é interessante, você pode falar, eu quero cluster, eu quero utilizar import, export e backup, import, export para migração, backup para ter uma cópia das minhas informações, e o cluster com Hyper-V Replica. E caso eu tiver que mudar máquina virtual de uma storage para outra, de uma LAN para outra, eu quero ter o storage migration lá, por exemplo. Bom, legal, vou começar com as perguntas aqui. O Ivanildo Galvão, gente fina pra caramba, ele está perguntando aqui se tem alguma coisa a ser cobrada no exame 70410, que é o primeiro exame de Windows Server 2012.
Ivanildo, uma das coisas que mais cai nesse exame 70410 são essas novidades do Hyper-V. É legal você saber o que elas são, não precisa saber como faz. Então, vocês, por exemplo, qual a diferença entre Live Migration e Storage Migration? Quais são as novidades do Hyper-V em relação à memória, rede? Então, todas essas novidades que a gente tem no Hyper-V é legal você saber, mas não precisa saber um nível avançado. Tá? Então, essa é a dica. O Hyper-V é uma das coisas que mais cai nessa prova. Hyper-V, que mais? Storage Pools, como criar Storage Pools. Isso é uma coisa que você também dá uma olhada lá. Mais pergunta aí, Vidal? Deixa eu ver aqui. Quando você habilita o Fabric Channel na VM dentro do 2012, a máquina demora para ligar. Isso é normal? Tem alguma explicação? Isso depende. Eu nunca vi esse comportamento. Essa lentidão também, né? Tony, se você puder depois passar os detalhes sobre o que você tem, pode ser um bug ou pode ser alguma configuração específica, uma particularidade do seu ambiente, aí só vendo mesmo, mas isso não é uma característica da solução não, viu, cara? Bom, para não ficar muito grande o vídeo, eu vou cancelar a gravação e a gente vai continuando aqui, respondendo algumas outras perguntas, Vital. A gente ainda tem 5 minutinhos de gravação, então a gente só faz a despedida aqui mesmo e se alguém tiver alguma dúvida a gente continua aí depois da gravação. Então, pessoal, realmente, como eu falei, fiquem atentos aí aos próximos webcasts, a gente vai ter uma sequência lógica mostrando o início das novidades, a gente já mostrou, o Hyper-V, a Private Cloud, agora a gente está mostrando um pouco sobre alta disponibilidade, depois a gente vai falar sobre a administração do Hyper-V, depois a gente fala sobre a migração, deveria ser a primeira, né, mas a gente quis passar os detalhes sobre as configurações e como funcionam elas, para quando a gente for migrar, a gente ter uma ideia de como o que a gente vai encontrar quando a gente se deparar com o Windows Server 2012. Depois a gente começa a falar sobre o System Center. O Marcelo Stensic, se não me engano, ele tem 4 webcasts para falar sobre o System Center 2012. Alguns webcasts novos foram adicionados sobre SharePoint 2013 e SQL 2012 também. Então vocês vão encontrar outras informações além do que a gente está mostrando aqui. Fora o Hyper-V, o Windows Server 2012, tem algumas coisas legais também. Novamente, esse é o nosso blog, meu Twitter. Eu queria agradecer a participação de todos aí. E é isso aí, pessoal. A gente se vê semana que vem no próximo webcast. Vidal, com você, cara. Legal, pessoal. Obrigado pela atenção de todos, mas vou ficar aqui ainda, mais alguns minutinhos. Você finalizou a gravação? Vou finalizar agora.